Olá, crocheteira! Vem fazer comigo a Clutch Elisa? Então vamos juntas para esse tutorial, mas antes não se esqueça de se inscrever no canal, acionar o sininho para receber em primeira mão todas as novidades que postamos por aqui, deixar também o seu joinha para eu saber que você está gostando do conteúdo, lembrando que se tiver alguma dúvida, pode deixar um comentário também, que eu procuro responder todo mundo. Então bora lá pro tutorial? Mas antes de começarmos nosso tutorial, eu quero te apresentar o clube de canais que eu tenho aqui no YouTube. Então eu te convido a clicar no botãozinho Seja Membro e conhecer. Se você puder ou quiser, você estará apoiando os meus projetos aqui no canal. E além disso, recebendo diversos conteúdos exclusivos. Então agora bora lá pro tutorial? Estou usando o fio Extra Premium 25mm da Fisher, agulha número 6. Começo com 19 correntinhas. Agora eu volto em cada uma argolinha dessa de trás do ponto que se formou e faço um ponto baixo até no final. Começo aqui da segunda da agulha para baixo. Cheguei até no último pontinho, fiz a última argolinha que eu tenho aqui. Agora o primeiro ponto, que foi aquela correntinha, primeira correntinha que eu fiz, ela não se forma a argolinha aqui atrás. Então eu tenho duas maneiras para fazer o aumento aqui da virada. Ou eu faço aqui nesse último ponto que eu acabei de fazer, coloco mais dois, que são um ponto aqui para fazer a voltinha e o outro já da próxima carreira, né, que corresponde à próxima carreira, eu ficaria com 3 aqui. Ou eu posso também fazer 3 pontos aqui nessa última correntinha e assim ele já fica bem fechadinho essa lateral. Então eu posso vir aqui dentro da última correntinha e fazer os meus 3 pontos aqui. Dou a altura para ele fazer essa viradinha aqui, assim. Esse é o meu aumento da lateral. Eu vou voltar agora fazendo um para cada de base até na próxima extremidade. E aqui eu também vou colocar 2 pontos, porque um eu já tenho, que foi o primeiro que eu fiz. Então, vamos na prática. Agora eu consigo fechar bem esse furinho que fica aqui nessa ponta, por causa do primeiro pontinho. Volto já escondendo esse fio e fazendo um para cada de base aqui. Eu posso pegar nas duas alcinhas do ponto, normal, ou eu posso pegar somente na alcinha de trás, tá? Tanto faz. Se eu pego só na alcinha de trás aqui, dá um efeito também na minha peça bem legal. Fica esse pontinho aqui assim. Deixa eu pegar aqui atrás, ó. Um para cada de base, até no final e já volto com você. Fiz até o último, mas eu deixei meu trabalho assim para te mostrar que quando eu tô trabalhando, ele vem se enroscando assim, é normal. Se a sua peça também fica assim, não tem problema nenhum, é só ajeitar assim com as suas mãos, que ele já volta o normal, né? Já se ajeita. Agora eu fiz até o último, no caso até o penúltimo. O último, eu preciso colocar 2. E aí eu não pego só na alcinha de trás, eu pego nas duas alcinhas normalmente. E eu vou colocar 2 pontos aqui. 1, 2. Com o que eu fiz primeiro da virada, quando eu voltei, já são 3. Feito isso, essa é a nossa base da clutch, com esses aumentos aqui nas laterais, 3 de cada lado. Agora eu vou fazer o fechamento, que é o fechamento invisível, onde você deixa essa laçadinha mais alta e vem aqui no primeiro ponto, na primeira correntinha deitada, buscar essa laçada e levar lá pra trás. Eu venho assim de trás pra frente, encaixo a minha laçada aqui na agulha e levo lá pra trás.
Como agora eu já vou subir o projeto da minha bolsa, eu vou pegar somente na argolinha, né, na argolinha não, né, na alcinha de trás de cada ponto desse. Então, não é diferente com esse aqui do fechamento. Quando eu levo essa laçada lá pra trás, se formou um ponto aqui, se formou essa laçadinha, vai contar como um ponto. Então, eu venho aqui só na alcinha de trás desse ponto, encaixo a minha laçada assim, regulo a altura, busco o meu fio e aqui já fiz o meu primeiro ponto da carreira seguinte. E agora eu venho em cada alcinha dessa de trás do ponto e faço um para cada de base. Só que eu pego na alcinha e na argolinha aqui de trás, que é pro ponto não ficar folgado, não ficar aquele buraquinho na peça. Então, um para cada de base, pegando na alcinha e na argolinha aqui de trás. Se eu pegar só na alcinha, olha só como ele fica um buraquinho aqui, ele vai cedendo. Então, eu pego nos dois. E assim ele fica firme e um aspecto bem bonito da nossa peça. Vou fazer até o final e já volto. Lembrando que agora um para cada de base, não tem aumentos. Cheguei no final de mais essa carreira, vou fazer o fechamento junto com você. Levantei já, dei alturinha na minha laçada e eu venho aqui no primeiro Vzinho deitado. Esse aqui é o ponto de subida, aquele primeiro ponto que eu fiz, olha só. Observa ele, e esse é o primeiro ponto, o primeiro Vzinho deitado, onde eu tenho que fazer o fechamento. Então, eu aqui nele que eu venho, levo lá pra trás, e agora eu já faço normalmente os meus pontos baixos, pegando nas duas alcinhas do ponto. Então, eu já venho aqui nesse do fechamento também, pegando nas duas alcinhas, encaixando aqui na agulha, regulando a altura, trazendo a laçada aqui pra frente e fazendo o primeiro ponto. Agora, eu trabalho um para cada de base, um ponto baixo, por duas carreirinhas, essa e mais uma. E eu pego normalmente nas duas alcinhas do ponto, porque nas próximas carreiras, na próxima, na verdade, né? Depois dessa, tem uma de ponto baixo e depois, na próxima, já é o padrão do ponto, que é o ponto baixo alongado, só que é duplo. Então, nem vai aparecer esses pontos aqui, tá? Só vai aparecer esse aqui, que é esse detalhe que dá na peça. Então, depois nós vamos ver na prática. Continuo fazendo aqui, um para cada de base até no final, faço o mesmo fechamento e vou repetir mais uma carreirinha. E eu fico com 3 carreiras de pontos baixos e já volto para dar continuidade. Feito as 3 carreiras de pontos baixos, lembrando que a primeira foi só na alcinha de trás do ponto, as outras normais, as outras duas. Agora, o fechamento eu já vou fazer de uma maneira que não fique cicatriz na peça. Então, eu preciso começar já fazendo o padrão do ponto, que é o alongado duplo, e nós pegamos de maneira centrada no ponto aqui de baixo, tá? Para fazer o alongado. Como que eu vou fazer o fechamento? Eu vou te mostrar da maneira mais fácil, que é chegando aqui no primeiro Vzinho deitado, primeira correntinha deitada, fazendo um baixíssimo, simples assim. Só que agora eu vou deixar essa laçadinha aqui me esperando, assim, regulo a laçadinha, deixo ela aqui me esperando e venho aqui embaixo, no ponto aqui de baixo, de maneira centrada, buscar o meu fio. Vou buscar o meu fio aqui pra frente, assim, e vou alongar ele, desse jeito. E agora, o que que eu faço? Eu pego esse ponto alongado, deixo aqui na agulha e vou pegar a minha laçadinha que ficou esperando. E assim eu começo o padrão, já fazendo o primeiro alongado aqui. E eu sempre vou ajeitando o meu fio, para que ele fique um aspecto bem bonito na peça. Agora eu vou pro próximo, pronto, aqui eu já faço uma correntinha, que é de subida, já fiz. Agora eu vou pro próximo, que é esse aqui. Vou também buscar o meu fio lá de trás, né, o fio que vem do novelo, do rolo, dar essa altura e laçar, assim. Ajeito novamente e ele vai ficando assim, olha só, esse ponto alongado. Ele é bem bonito. Agora, venho no próximo, que é esse, e faço novamente. E vou fazer um para cada de base, sempre esse ponto alongado.
fazer até o final e volto para fazer o fechamento junto com você. Então, fiz mais essa carreira, que é o com pontos baixos alongados, duplos, pegando sempre de maneira centrada em cada ponto. Eu gosto desse padrão porque ele acaba deixando a sua peça estruturada, mais ainda, né, estruturada. Agora, o fechamento, ele é novamente aquele que eu levo a laçadinha lá para trás. Só quando eu vou fazer esse padrão é que o fechamento é um baixíssimo. Então, eu levanto aqui, dou uma alturinha na minha laçada e já venho naquele primeiro pontinho que eu fiz aqui de subida, aquele primeiro Vzinho deitado. E vou buscar a minha laçadinha, levar lá para trás. Essa carreira eu vou trabalhar os pontos baixos somente na alcinha de trás e na argolinha aqui de trás do ponto. O mesmo que eu fiz aqui na primeira e eu vou repetir. Então, eu faço uma assim e mais duas pegando nas duas alcinhas. Então, vai fechar 3 carreirinhas de pontos baixos novamente. Identifiquei aqui a alcinha de trás do ponto, encaixei a minha laçadinha e agora eu vou buscar o meu fio e fazer o primeiro ponto aqui. Agora, eu venho em cada um desses pontos e vou fazer um ponto baixo, sempre pegando na argolinha de trás e na alcinha de trás, assim. Um para cada de base. Quando chegar aqui no fechamento, eu vou fazer o mesmo fechamento que eu fiz para a outra carreira, né, para a segunda carreira de ponto baixo, e vou seguir fazendo mais 2 carreiras de pontos baixos. Eu volto para fazer novamente com você esse padrão, para não ficar nenhuma dúvida. Então, terminei as minhas 3 carreiras de pontos baixos, agora vou repetir esse padrão. Novamente, eu vou fazer o fechamento junto com você, que é aquele fechamento com um ponto baixíssimo, aqui na primeira correntinha deitada. Só vou vir aqui, puxar e fazer um baixíssimo. E agora sim, eu venho novamente aqui de maneira centrada, aqui no pontinho aqui embaixo, e vou buscar o meu fio. Antes eu deixo a laçadinha aqui esperando, para finalizar, né? Eu já finalizo começando com o padrão do ponto, que é o alongado. Agora, eu encaixo na minha laçadinha, dou uma reguladinha aqui no fio e laço os 2 juntos. Eu achei que ficou folgada essa minha laçada aqui, então eu vou ajeitar, ficou muito larga, né? Deixar ela bem certinha, assim. Agora sim, vem de maneira centrada, vou buscar o meu fio, dar início aqui o primeiro ponto já dessa carreira. Alonguei e agora eu laço. Fiz assim, eu faço uma correntinha, que é o meu primeiro pontinho, né? Que é o de subida, que depois eu finalizo aqui na próxima carreira, no fechamento da carreira, na verdade. Agora, eu venho novamente aqui, nesse segundo ponto, busco o meu fio, alongo e laço. E sempre vou ajeitando. Agora é repetição. Bom, e agora eu sigo fazendo até o final da carreira, finalizo do mesmo jeito que eu finalizei essa aqui, quando eu fiz assim, né, levando a laçadinha lá pra trás, começando no pontinho aqui, na alcinha de trás de cada ponto, e faço essa carreira aqui, que é a mesma, né, agora é repetição. Essa aqui que é atrás, pegando só na argolinha e na alcinha de trás do ponto, e vou fazer novamente esse padrão aqui, né, 3 carreirinhas e depois venho e faço o alongado. Então, isso eu vou fazer mais uma vez, vou terminar essa e vou fazer mais uma pra ficar com 3 partes dessas, né, 3 vezes esse padrão aqui, tá? Bom, e um detalhe que eu sempre me atento é olhar o fio, sempre procurar deixar o fio mais retinho aqui pra dar um aspecto bonito aqui na bolsa. E também sempre pegar no centrinho aqui, bem no meio do ponto, dar essa altura pra não apertar o seu ponto
e laçar, assim. E aí, depois que eu lacei, eu vou ajeitando os meus pontos. Posso ajeitar também depois que eu terminar a carreira. O importante é deixar ele bem alinhado para deixar ela bonita. Então, eu vou fazer mais essa carreira e vou fazer mais um padrão desse e volto para te passar as medidas e para dar continuidade ao nosso trabalho. Terminei os 3 blocos com os pontos alongados, vou fazer o fechamento e agora vou fazer carreiras de pontos baixos só pegando na alcinha de trás. E eu vou fazer 4 carreiras de pontos baixos. Sempre pegando na alcinha e na argolinha ali de trás. E já estamos quase terminando a nossa clutch. Agora eu só vou fazer as carreiras de pontos baixos, sempre pegando na alcinha de trás em todas as carreiras, e depois para finalizar uma de baixíssimo. Mas quando for para finalizar essa carreira aqui, eu volto com você. Passei a carreira de pontos baixos só na alcinha de trás, ela está ficando assim. Agora o fechamento é igual para todas, venho aqui no meu primeiro vizinho deitado, lembrando que se você pega assim, ó, de trás para frente, levanta, dá essa alturinha no seu ponto, você vai ver que esse aqui é o primeiro ponto da carreira, aquele de subida, e esse sim é o primeiro, a primeira correntinha que fica pro fechamento. Agora eu levo lá para trás e vou fazer novamente, vou repetir carreiras de pontos baixos, fiz uma, vou fazer mais 3. Então, eu vou fazer aqui as 3, sempre pegando nessa alcinha aqui de trás. Lembrando que a gente pega na alcinha de trás e também lá atrás, né, para reforçar. E eu também posso fazer isso aqui com o fechamento. Pego ali atrás também. Encaixo a minha laçada aqui na agulha, regulo a altura e laço e faço novamente. Agora, eu vou repetir um ponto para cada pontinho desse aqui de base, pegando na alcinha de trás e na argolinha que se forma ali atrás. Então, eu vou fazer mais 3 carreiras e volto para finalizar com você. Pronto, fiz 1, 2, 3, 4 carreiras de pontos baixos, pegando somente na alcinha de trás. Agora, eu vou fazer o fechamento e passar uma carreira de baixíssimo para finalizar. Levo a laçadinha lá pra trás, agora quando eu venho, já pego nas 2 alcinhas, encaixo a minha laçada, volto com o fio e não laço. Agora eu vou no próximo ponto, busco o meu fio e agora sim eu laço. Aqui eu já comecei os meus baixíssimos. E assim eu faço para cada ponto de base, um baixíssimo. Vai ficando assim. Eu vou fazer até aqui no final e volto para cortar o fio, finalizar junto com você com um ponto falso. E olha só como que a clutch tá ficando. Ela fica muito fofinha, é rápida, fácil de fazer e é uma peça que não pode faltar aí no seu ateliê. Vim fazendo baixíssimos ao redor de tudo, até no finalzinho. Agora sim, eu vou cortar o meu fio e vou simular o último ponto. Puxo ele todo aqui pra frente e vou fazer um ponto falso aqui, o famoso ponto fake. Eu posso fazer com agulha de tapeceiro, eu posso pegar uma agulha menor também. Peguei aqui a agulha número 5, vou passar o meu fio por baixo aqui do primeiro baixíssimo que eu fiz. Eu venho aqui por baixo e passo o meu fio, assim.
Agora, eu vou entrar com meu fio aqui, buscando de trás para frente aqui no último pontinho, levando ele lá para trás. Eu ajeito para que fique tudo igual. E esse fio que está aqui dentro, agora eu já posso escondê-lo por baixo e depois finalizar usando uma colinha para deixar ele bem preso. Então, aqui é só arrematar o fio agora. Você viu que fácil que é para fazer essa clutch? E rápido também. E outro detalhe bem importante é que ela usa pouco fio. Você usa pouco fio para fazer essa clutch. Não chega aí um rolo inteiro. Esse rolo aqui que eu tô usando, ele já era mexido e mesmo assim ainda sobrou um pouquinho. E a finalização dela também fica por sua conta, eu vou dar uma sugestão. Para o acabamento dela, eu vou sugerir essa alça de mão, que é o que eu uso aqui no ateliê. É somente encaixar aqui na lateral e está prontinha, tá? E também você pode estar fazendo uma alça de crochê, pode ser transversal, pode ser de ombro, pode usar alça de corrente, e aí conforme a sua criatividade. O fecho, eu vou usar esse aqui, que é um fecho imantado, que já vem com material sintético, bem prático e fácil de colocar. Eu coloco ele com o próprio fio que eu estou trabalhando, já vou te mostrar como eu coloco, e ela fica bem fechadinha. Pode usar um forro também, colocar um zíper, conforme você preferir. Para o fecho, eu cortei 4 pedaços de fios e vou passar com a agulha de tapeceiro por dentro desses furinhos que já vem com o próprio fecho aqui nesse material sintético. Eu centralizei e o meu ficou 10 pontinhos para cada lado. O que eu faço? Pego uma agulha menor e vou passar esse fio, pegar o meu fecho, vou passar o fio lá pra frente da bolsa e depois voltar com ele pra dentro. E o segredo é voltar sempre na direção do ponto para que não fique aparente, para que não apareça o fio aqui, né, pelo lado direito da bolsa. Por exemplo, eu coloquei agora aqui, está no direito da bolsa. Eu vou seguir a direção do fio para voltar para dentro com ele e não aparecer. Então, eu sigo aqui, olha só, na direção do ponto. Então, eu tenho que vir aqui embaixo do ponto, buscar o meu fio e levar novamente para frente, assim não aparece, ó. Mesma coisa com esse. Levo na direção do ponto e faço isso com uns 4 fios, né? Faço embaixo e em cima também. Feito isso, já com os fios aqui dentro, eu aproximo eles. Esse aqui já estão próximos, mas eu aproximo quando eles não estão próximos, para poder fazer nozinho bem apertado. E aí eu faço um nozinho, de preferência mais embaixo aqui, né? Trazer mais para baixo aqui do meu acessório. E eu dou um nozinho e vou esconder esse fio e depois colocar uma colinha. E pelo lado direito não aparece nada. Vou fazer isso dos dois lados e já volto com você. E assim fica o botãozinho já fixado e não fica aparente, né, nenhum fio aqui por fora. Olha só, ela fica bem certinho, bem perfeitinha. Já escondi os fios, já arrematei os fios. E agora, o que eu vou fazer? Vou escolher a frente dela e vou colocar o meu pingente aqui de enfeite. Aí eu coloco bem na direção, que eu sei que aqui é o centrinho onde tá o meu botãozinho imantado. Eu coloco bem na direção aqui do botãozinho. E é só isso, encaixo assim e aperto aqui atrás. Eu acho que eu vou ter que usar um alicate, porque ele tá bem durinho esse aqui. Mas, deixa eu ver. Consegui, mas pode ser com um alicatinho também. Eu ajeito. Já dá um charme a mais aqui esse pingente. E vou botar a alcinha de mão agora. Eu vou usar
nela, essa alcinha de mão. E agora, finalizada a cut Elisa. Já me conta aí nos comentários o que você achou. Se ficou alguma dúvida também, deixe um comentário. Aí eu vou fazer as medidas pra você. Ela ficou com 25 de comprimento e de altura, ela ficou com 15, sem contar com o fundo, né? 16 até lá embaixo na base dela, 16 centímetros. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito para ficar por dentro de todas as novidades. Basta você clicar aí e acionar um sininho, assim você recebe em primeira mão tudo que postamos por aqui. Muito obrigada por estar aqui comigo, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.